tarde, graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o pastor Jorge Andrade e lhes desejo saúde e paz. Pois bem, amados, nessa tarde a gente está fazendo aí esses vídeos, né? Respondendo perguntas sobre a escatologia e muitas curiosidades que os irmãos têm sobre a palavra de Deus. Esses vídeos que eu estarei fazendo será sobre respondendo curiosidades bíblicas, né? Está aqui comigo o Brian, também está comigo aqui a Ana Paula. Vem aqui, Ana Paula, se apresentar aos irmãos. Essa aqui é a Ana Paula, né? Também tem algumas dúvidas aí que eles estão querendo fazer pegadinha pro tio, né? Pode ir lá. Qual que seria a primeira pergunta tua, Brian? Então, é possível saber que o dia da segunda vinda de Cristo... A pergunta seria, é possível saber o dia da segunda vinda de Cristo? É isso? É. Pois bem, Brian, absolutamente não. Jesus disse que ninguém sabe, conforme Mateus 24, versículo 36. Entendeu? Ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos. Mas tem um porém, Brian e irmãos aí do meu canal, né, no Semeador, no YouTube. Mas Jesus disse que nem o Filho sabia. Como podemos entender isso? Quando Jesus declarou nem o Filho sabe, ele o fez para mostrar a sua perfeita humanidade. Para ser homem perfeito, Jesus teve de abrir mão temporariamente de seus atributos. Está entendendo? Logo depois da sua ressurreição, ele retomou esses atributos. Desde então, ele sabe com exatidão o tempo da sua vinda. Entendeu? Outra pergunta que eu vi um dos internautas que fez para mim, é essa aqui, ó. Existe algum versículo que fale simultaneamente sobre as duas vindas de Cristo a esse mundo? Eu respondi sim. Sim. Um exemplo clássico disso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Você pode conferir na sua Bíblia. Que diz assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vir depois disso o juízo. Entendeu? Então há uma grande possibilidade. Aí outra pergunta que o ouvinte me fez, era sobre de onde vem a palavra milênio. Pois bem, essa palavra se origina de dois vocábulos latinos. Mille, entendeu? Mille, que significa mil, e annum, ano. Ele significa literalmente um período de 1000 anos. Entendeu? No primeiro, por exemplo, aqui no período milenal, qual será a situação da sociedade? Você sabe esse? Não, né? No período milenal, qual será a situação da humanidade? Essa aí é interessante, hein? Qual será a situação da sociedade? Pois bem, o quinto nome do título de Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é chamado de o Príncipe da Paz. No período milenal, o mundo experimentará o governo de Jesus, cuja principal característica será a paz do milênio, entendeu? Haverá longevidade e a terra conhecerá a santidade e sossegará completamente. Se você tiver um tempinho, leia na sua Bíblia, Isaías capítulo 35, versículos 5, 6 e 8, e Zacarias, capítulo 14, versículo 20 e 21. Qual que era a sexta pergunta que você tinha ali? Qual o principal trabalho de Jesus no céu atualmente? Qual o principal trabalho de Jesus no céu atualmente? Seria essa a pergunta, Brian? Então, veja bem. A pergunta do Brian, irmãos, é essa. Qual o principal trabalho de Jesus no céu atualmente? Olha bem, Brian. De sumo sacerdote. De sumo sacerdote.
Conforme Hebreus 4, versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retendo fielmente a nossa confissão. Entendeu? Aí outro texto que é paralelo com esse, Brian, ele está em Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim, ó: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 9, 26 diz assim, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Entendeu? Ficou respondido? Qual seria a outra pergunta, Brian? Que expressão bíblica pode ser interpretadas no sinônimo do milênio? Que expressão bíblica pode ser interpretada como sinônimo do milênio? Vamos ver essa aí. Pois bem. O milênio será a plenitude do reino dos céus na terra, conforme Mateus 5,10. Será a regeneração em sentido final, conforme Mateus 19, 28. Será o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Atos 3, versículo 19. Será um mundo futuro, conforme Hebreus 2 e 8. Agora, Brian, eu vou pedir para a Ana Paula aqui fazer algumas perguntas também, que ela tem as suas curiosidades, né? E peço silêncio ali dos irmãos que estão assistindo aí as gravações aí ao vivo, né? Qual seria a oitava pergunta, Ana Paula? Pode ler aqui na apostila. Qual será o próximo grande acontecimento para o povo de Deus na terra? Qual será o próximo grande acontecimento para o povo de Deus na terra? Isso. Sem dúvida alguma será o arrebatamento. Certo? Sem dúvida alguma será o arrebatamento. Qual seria a outra pergunta? Para a igreja que acontecimento... Lê aqui, qualquer dúvida, você pode ler aqui ao arrebatamento? Pode ler aqui as perguntas que foi marcada aqui. Entendeu? Tá. Qual será o próximo grande acontecimento para o povo de Deus na terra? Seria isso, Ana Paula? Sem dúvida alguma será o arrebatamento. A outra pergunta, 9. Para a igreja que acontecimento se seguirá ao arrebatamento? Para a igreja que acontecimento se seguirá ao arrebatamento, é isso? O tribunal de Cristo. Então, para a igreja, que acontecimento se seguirá ao arrebatamento? Depois do arrebatamento, irmãos, para a igreja virá o tribunal de Cristo. Mais uma? É realmente bíblica a doutrina do tribunal de Cristo? Sim. Sim. Dá licença. Qual que seria a pergunta mesmo? É realmente bíblica a doutrina do tribunal de Cristo? Sim, ela é bíblica. Todos os crentes em Jesus devem estar conscientes de que algum dia após o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus se reunirá com a igreja, a fim de promover o que as Escrituras chamam de tribunal de Cristo. Um encontro para o julgamento das nações, obras praticadas aqui na terra. E, consequentemente, a entrega dos galardões. Mais uma? Qual a palavra grega usada por Paulo quando se referiu ao tribunal de Cristo? Qual a palavra grega? Deixa eu ver aqui. Qual a palavra grega usada por Paulo quando se referiu ao tribunal de Cristo? A palavra bema. Mais alguma? Pode ir. Alguém será condenado no tribunal de Cristo? Mas você faz cada pergunta, né? Ela faz perguntas difíceis. Alguém será condenado no tribunal de Cristo? Não, Ana Paula. Não, absolutamente não.
será um tribunal para recompensa apenas. Entendeu? Tribunal para recompensa. Então, no tribunal de Cristo ninguém será condenado, mas será um tribunal para recompensa, onde vai ter coroa da vida, coroa de glória, coroa dos vencedores, coroa dos presbíteros, entendeu? Mais alguma pergunta? O tribunal de Cristo será para recebermos a recompensa de nossa salvação? Você faz cada pergunta difícil. O tribunal de Cristo será para recebermos recompensa de nossa salvação? Seria essa a pergunta? Sim. Deixa eu responder. Pois bem, irmãos. Nosso direito de entrar no céu foi obtido mediante o derramamento de sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nosso galardão será alcançado mediante o resultado de nosso trabalho. A salvação é pela fé, conforme Efésios 2:8. O galardão pelas obras, conforme Apocalipse 22:10. Respondida essa. Mais alguma, Ana Paula? O tribunal de Cristo será a mesma coisa que o grande trono branco? O tribunal de Cristo será a mesma coisa que o trono branco? Não. Diga comigo, não. Não. Não devemos confundir o tribunal de Cristo com o grande trono branco. Este será para os inconversos. Aquele para os salvos, este será depois do milênio. Aquele será após o arrebatamento da igreja. Em ambos, o juiz será Jesus. Você sabia que tanto para o tribunal de Cristo, que é para dar recompensa para a igreja pelo seu trabalho aqui na terra, será Jesus o juiz desse tribunal. No juízo final, o juízo do trono branco, também será Jesus. Entendeu? Este será para os inconversos, aquele para os salvos. Este será depois do milênio, o juízo do trono branco. Aquele será após o arrebatamento da igreja. Em ambos, o juiz será Jesus. Entendeu, irmãos? Em ambos os tribunais, o juiz será Jesus. Porque ele foi constituído pelo Pai, juiz dos vivos e dos mortos. Mais uma pergunta? Quantos livros do AT contêm essencialmente mensagens proféticas? Deixa eu ver aqui. Quantos livros do Antigo Testamento contêm essencialmente mensagem profética? Isso. 17. Quantos livros do Antigo Testamento contêm essencialmente mensagens proféticas? 17 livros. Qual será o significado da profecia? Seria essa a pergunta agora? A 10ª. Qual o significado da profecia de Balaão? Pois bem, deixa eu ver. Qual o significado? Eu tinha estudado essa. Qual o significado da profecia de Balaão? Um cetro subirá de Israel. Primeiramente se cumpriu em Davi. De forma final se cumprirá em Jesus. Mais alguma pergunta? Quais os principais textos que falam do arrebatamento da igreja? Qual os principais textos que falam do arrebatamento da igreja, Ana Paula? Seria essa? Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar aqui. 1 Coríntios 15:51. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Mas nos evangelhos e em Isaías também existem referências expressivas. Amém? Eu sou o pastor Jorge Andrade, irmãos, e quero estar fazendo um aviso aqui sobre as minhas apostilas, né? Essa aqui é sobre discipulado, né? Alguém queira fazer um estudo de discipulado conosco, né? Essa aqui será a nossa apostila, ó, de discipulado. Alguém quiser estudar, a nossa igreja está ali na rua Atalai, no bairro Guaraituba, número 342. Eu vou pedir só aqui a cooperação deles que estão ali, não se encoste na mesa ali para não atrapalhar a câmera, tá? Então essa aqui é a apostila de discipulado, né? E quem quiser aprender, nossa, tem quase 20 temas aqui com perguntas e respostas. Então, pastor, eu tenho vontade de fazer um curso teológico. Venha na nossa igreja. Na Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, do bairro Guaraituba, na rua Atalaia, número 342. Né? Esse ano ainda estaremos ali, mas o ano que vem estaremos na sede própria aqui no bairro São Dimas, na rua Francisco Tânia, número 412. Né?
né? Ou 432, que é um número bem pertinho ali, que é o da casa do pastor mesmo. Essa é a apostila de discipulado. Esse CD aqui, irmãos, é sobre a angelologia. Não é angiologia. Angiologia é estudo sobre vaso. Agora, angelologia, estudo sobre os anjos. São 9 horas de estudo no CD da MP3 que eu fiz sobre os anjos. O telefone é o 9791-5195. 9791-5195. E aqui temos outra apostila de hermenêutica, né? Que é hermenêutica? Ciência e interpretação de texto. Tudo de autoria minha. E aqui está uma das apostilas também, que a Ana Paula fez pergunta para mim ali, né? O que a palavra de Deus não diz, mas muitos pregadores e mestres dizem. É uma apostila muito polêmica. Tá bom, amados? Eu quero desejar graça e paz a todos vocês. Estaremos fazendo outros vídeos aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pode despedir, Ana Paula, dos irmãos também. Dá uma boa tarde aos irmãos. Boa tarde a todos.